que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel. Eu prometo aos irmãos que serei bem sucinto naquilo que eu vou falar, eu vou sintetizar para que a palavra de Deus entre no seu coração de forma prática, tá? O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25. E para você ver como eu não vou demorar, o capítulo 25 tem 44 versículos. Começamos bem. Então, segura aí. Mas, na realidade, nós iremos ler do versículo 2 ao 17, inicialmente, e, posteriormente, nós vamos dar uma olhada no que se segue ao que está escrito aí no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25. Amém? Vamos ler, irmãos. Certo homem de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Era muito rico, possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher, Abigail. Mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome, digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estivemos em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los ao homem que vem, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham as suas espadas na cintura. Assim também fizeram, e Davi também. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com as bagagens. Um dos servos de Abigail, mulher de Nabal, disse: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltratando, e durante todo o tempo em que estivemos com eles no Carmelo, por nada perdemos. Nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Amados irmãos, o primeiro livro do profeta Samuel, ele conta uma história maravilhosa. Ele nos mostra como um simples pastor de ovelha, um garoto, se tornou um dos reis mais importantes de Israel. O seu nome é celebrado até os dias de hoje. Davi é um dos personagens mais comentados em toda a Escritura, na Bíblia inteira. Sendo que no Antigo Testamento o nome dele é tão importante quanto o nome de Moisés e de José. Jesus, para você ter uma ideia, ele é chamado de filho de Davi. Inclusive, Jesus descende da linhagem de Davi. Davi, inquestionavelmente, não tem como questionar, Davi, ele é um personagem que nos emociona, tanto pela sua poesia, pelo seu canto, quanto pelo modo dinâmico de viver a vida, na total confiança e dependência da providência de Deus. E mesmo com todas essas qualidades, tudo isso que eu falei, todas essas coisas que saltam aos olhos quando você fala o nome de Davi, no capítulo que nós acabamos de ler, nós encontraremos um Davi incoerente, de atitudes que poderiam nos assustar. Quando Samuel faleceu, o versículo 1 do capítulo 25 de Samuel, ele é uma nota de falecimento. Sabe quando você está assistindo o jornal e passa aquela tarde ali embaixo, dizendo as notícias? O capítulo 1 é quase isso. O versículo 1
do capítulo 25, ele dá uma notícia bombástica, que era que Samuel havia morrido. Samuel foi o profeta que julgou Israel e que manteve a casa em ordem, mesmo quando o rei Saul tinha perdido a cabeça. Então agora, nesse momento, Samuel faleceu. E quando Samuel falece, Davi se encontrava num lugar chamado Massada. Em hebraico significa lugar seguro. Davi estava num lugar seguro. E acompanhado de seus homens, então ele deixa esse lugar seguro e vai para a região do deserto chamado Maom ou Parã, dependendo da tradução que você tem. Esse lugar ficava 160 quilômetros ao sul do lugar seguro. O deserto ficava a 160 quilômetros ao sul do lugar seguro. E é interessante que Davi então sai de um lugar seguro e vai para um lugar de provação, um lugar de necessidade. E é neste lugar de necessidade e de privações que ele se depara com uma provocação que colocaria em risco tudo o que Davi era. Toda a honra que o nome de Davi tinha. Surgindo então um Davi reativo, descontrolado, irado. E quando olhamos para essa situação logo de cara, nós devemos aprender, irmãos, que nós devemos tomar cuidado com as nossas emoções, sendo esse o tema do que eu quero conversar com os irmãos nesta noite. Assim sendo, este capítulo 25 do primeiro livro do profeta Samuel vai nos apresentar 3 personagens com 3 lições extremamente importantes que nos ensinarão a ter cuidado com as nossas emoções. A começar com o primeiro personagem, nós poderemos aprender com o tolo egoísmo de Nabal. O pastor Ricardo falou que essa última quinta-feira, nos Estados Unidos, é comemorado um feriado muito badalado chamado Thanksgiving, que traduzido para o português se chama Ação de Graças. O brasileiro ainda não entendeu muito bem como funciona o Ação de Graças, porque posteriormente tem a Black Friday, e a gente também não sabe fazer Black Friday também, né? Se você procurou algum preço, você já notou isso. Então, a Ação de Graças nos Estados Unidos, ela aconteceu pela primeira vez, diz a lenda, na cidade de Plymouth, em 1621, aonde os peregrinos nessa cidade conseguiram sobreviver a um forte inverno com a ajuda dos índios. Então eles estavam comemorando a colheita de milho que eles tinham conseguido. Então surgiu o feriado do Thanksgiving. E uma atitude muito comum nesse feriado é que quando todos estão sentados à mesa para comer, alguém tem que levantar e dizer: pelo que você é grato? Pelo que você é grato nesse ano que se passou? É um momento de reflexão, é um momento de compartilhar e principalmente de ser solidário. Esse é o Thanksgiving. O tempo de tosquear as ovelhas em Israel era um tempo de grande fartura e de festa. Aproveitava-se que as ovelhas já estavam sem a lã, que seria vendido por um preço considerável, e algumas acabavam servindo de banquete. Em outras palavras, era um tempo de grande festa com um belo de um churrasco. Nós brasileiros sabemos muito bem o que é isso, é um churras, literalmente. Davi, ele espera esse tempo para pedir a Nabal um favor que aos olhos de Davi, era algo justo. Nabal havia prosperado porque Davi havia o protegido no deserto. Além de tudo isso, 600 homens que Davi tinha junto com ele no deserto, tinham um histórico delicado de honra. Eram pessoas mercenárias, eram assassinos, homens endividados, homens procurados que se juntaram a Davi. E neste deserto, mesmo diante desse histórico, nenhum deles tocou em nada do que era de Nabal. Isso porque Davi protegia o que era de Nabal. Estes homens acabaram mudando por causa de Davi. Davi até pediu para que esses 10 rapazes fizessem um pedido educadamente. Ele usa a linguagem, seu servo, seu filho, um pedido de um futuro rei a um futuro servo desse rei. Aos olhos de Davi, nada mais justo do que receber de volta a generosidade que ele havia proporcionado no deserto aos homens de Nabal. E como diria o Marinho, quem conhece o Marinho, tudo certo, nada combinado. Só esqueceram de avisar Nabal, infelizmente.
E infelizmente Nabal ele perde a oportunidade de ser abençoador. E pior, ele não só não se contenta em não ser abençoador, como também ele quer menosprezar a Davi. No versículo 10 e 11 do capítulo 25 ele diz, Nabal responde aos seus servos, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? E ainda diz, hoje em dia, muitos servos fugindo de seus senhores. Engraçado, meus amados irmãos, é que Nabal, o nome Nabal, significa tolo, estúpido, inútil e insensato. É isso que significa Nabal. Já pensou numa mãe colocando um nome no filho? Como é que vai se chamar? Tolo. Tolo de Souza. Inútil da Silva. Não dá para se pensar em algo assim. Para você ver como esse nome era danoso, o Salmo 51, 1 diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Essa palavra insensato em hebraico, no original, sabe qual é a palavra que é? Nabal. É como se Davi escrevesse e dissesse, diz o Nabal em seu coração, não há Deus. Nabal significa tolo. E o interessante é que nós estamos falando de um homem rico, abastardo, da descendência de Calebe. Era um crente, não um descrente. Era alguém que conhecia, fazia parte do povo de Deus. O egoísmo de Nabal, ele rege a resposta que ele dá a Davi no versículo 10. Davi não era um desconhecido. Aqui, nessa situação, Davi já havia matado Golias, ele já havia derrotado Golias, e sua fama já percorria todo Israel e as outras nações. Veja você que no capítulo 24, um capítulo antes desse que nós lemos, no versículo 20, o rei Saul, ele diz sobre Davi, agora pois, tenho certeza que serás reis, e de que o reino de Israel há de ser firme em suas mãos. Olha o que Saul diz sobre Davi. Nabal sabia quem era Davi. Ele até sabia o nome do pai de Davi, mas simplesmente o menosprezava. Nabal desprezava o rei. E é interessante que Nabal ele usa diversos pronomes possessivo para dizer das suas coisas. No versículo 11 ele diz, porque eu deveria pegar o meu pão, a minha água, a minha carne, do meu gado que abati para os meus tosqueadores. Tudo eu, meu, minha. As atitudes de Nabal revelam o mais espesso egoísmo que habita no coração humano. E em muitas das definições sobre egoísmo, há uma que encaixa perfeitamente com essa situação. Veja você, o egoísmo é uma via de mão única. No relacionamento com o egoísta, não há troca, não há reciprocidade, não há mão dupla, não há retroalimentação. Os benefícios só vão, não voltam. São exímios recebedores e péssimos doadores. Resumindo tudo isso que eu disse para você, sabe que palavra que dá? Nabal. Amados, infelizmente, muitas vezes corremos o risco de nos colocarmos na posição de Nabal. Quando o meu orgulho fala primeiro que a minha sabedoria, quando deixo de olhar para a cruz de Cristo e passo a olhar para aquilo que está no mundo, quando eu não estendo a mão aos que pedem ajuda, aqueles que estão necessitados, quando eu penso que o mundo gira ao meu redor, eu sou o sol e vocês orbitam a minha vida. Isso é Nabal. Infelizmente, meus amados, se deixarmos, Nabal fará parte das nossas vidas em muitos momentos durante toda a sua existência. E o que aprendemos com Nabal é que viver para si mesmo é uma enorme tolice. Cada dia mais nós precisamos uns dos outros. Não devemos, é uma comparação muito interessante, é a comparação entre um repolho e uma rosa. O que tem a ver o repolho com a rosa? O repolho ele nasce aberto. E cada dia mais ele vai se fechando, se fechando, se fechando, até chegar a um ponto que ele vira uma bola quase que você tem que rasgar ele para abrir. Ao contrário da rosa, que nasce fechada. E cada dia mais ela vai se abrindo, até exalar um perfume que enfeita e encanta a todos que é tocado. Nabal, então, ele perde a chance de ser abençoador. E ao invés disso, ele acaba por causar uma enorme confusão, moldando as ações do nosso segundo personagem. E aqui aprendemos, irmãos, que mesmo as pessoas de bem, pessoas comuns,
podem ser transformadas em verdadeiros monstros. Assim sendo, nós podemos aprender então com a ira tola de Davi. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A terceira lei de Newton, a lei do princípio de ação e reação, ela nos diz que para cada ação existe uma reação oposta ou de igual intensidade. Irmãos, no último domingo nós estávamos aqui em festa, foi domingo dia 21 de novembro. Entretanto, um vídeo viralizou na internet e principalmente nos noticiários. Se tratava de uma briga de trânsito aqui no Taquaral, na nossa cidade, onde um dos envolvidos protagonizou uma verdadeira explosão de fúria. Esse motorista ensandecido, ele atropela a moto do motoqueiro que o havia agredido, ele bate em diversas árvores, postes, ele vai, ele volta, ele tenta desesperadamente atropelar esse motoqueiro e por fim ele acaba se envolvendo num acidente com outro motoqueiro que não tinha nada a ver com o assunto. Ele persegue, ele bate, ele faz tantas coisas totalmente descontrolado e tomado pela ira, cego pela ira. É de se impressionar a crueldade que uma pessoa comum chegou a executar. No capítulo 24 de 1 Samuel, o relato que se tem, a história que está sendo contada no capítulo 24, é que Davi teve a vida do rei Saul nas suas mãos. E o que Davi faz? Os homens de Davi estavam escondidos em uma caverna, Saul entra na caverna. Enquanto Saul está ali, os homens de Davi falam: olha aí, está na sua mão, mata ele, vamos resolver o problema. E sabe o que Davi faz? Ele corta a ponta do manto de Saul, porque ele não queria tocar no ungido do Senhor. E nós olhamos para isso e falamos: nossa, que grande ato de autocontrole, que ato de fé. Que exemplo para mim e para você. Nós usamos esse versículo para falar: não toque no ungido do Senhor. Olha que controle, que Davi. Eu quero ser um Davi assim, autocontrole. Mas no caso da afronta de Nabal, perto de Saul, é interessante porque Saul transformava a vida de Davi em um verdadeiro inferno. Nabal não possuía um exército, não tinha influência como Saul tinha. Na verdade, Nabal não era nem querido pelos seus próprios funcionários. Veja o finalzinho do versículo 17, do capítulo 25. Olha o que o funcionário dele diz sobre ele. Ele diz: ele é filho de Belial, e não há quem possa lhe falar. O funcionário dele chamava o próprio patrão de filho de Belial. Nabal era chamado de filho de Belial pelos seus próprios servos. Nabal não era um risco para Davi. Davi deveria seguir em frente. Davi era um homem que não revidava o mal com o mal. Mas no caso de Nabal, no versículo 13, Davi diz: pelo que disse Davi a seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a espada, e também Davi. Após Davi, uns 400 homens, enquanto 200 ficaram lá guardando as coisas. Davi literalmente perdeu a cabeça. Ele explode com uma ira incontrolável. 400 homens treinados para a guerra, armados, contra um exército? Não. Contra um reino? Não. Contra uma fortaleza? Não. Contra uma casa. Uma simples moradia. Quanta raiva! Davi sai do homem que poupou um inimigo, tendo ele nas mãos, que declarou ser incapaz de tocar no ungido do Senhor, mesmo sabendo que isso seria o fim de seus problemas. E agora esse Davi está cego, armado, com 400 homens, por causa que alguém agiu de maneira contrária ao que Davi estava esperando. E é aqui, irmãos, que eu aprendo que mesmo após um culto abençoado como esse, mesmo após um período de consagração, após um período de oração, eu posso agir movido pela raiva, pelo egoísmo, pelos ciúmes, pela inveja, ou qualquer outro sentimento que é fruto da carne. Somos capazes de resistir a grandes provações e ao mesmo tempo nós tropeçamos nas menores pedras que estão no nosso caminho. Vencemos muitas batalhas,
nos guardamos das ciladas do inimigo, nós temos nos guardado das ciladas do inimigo, mas infelizmente o caminho que nos leva à derrota está justamente nas pequenas coisas que nós desprezamos. É justamente aqui que nós caímos. E aí nós ouvimos frases como, era só um flerte. Era só um flerte. Era apenas dizer eu te amo. Era somente ajudar nas tarefas da casa, da rotina. Irmãos, ninguém gosta de lavar louça. Hoje de manhã eu disse que eu tomei uma semana, eu falei assim, eu quero ver que mistério é esse que tem na louça, eu vou lavar louça hoje. E eu lavei toda a louça da casa, e é engraçado, quando você está lavando louça, parece que ela duplica. Eu gostaria que a minha louça da minha casa fosse igual ao meu dinheiro, que duplicasse, quando eu estou mexendo nele. Mas a louça, sim, e ainda há provocações quando você está lavando louça. Porque a mulher aparece com um copo e põe do seu lado. Aí você lava olhando para ela, ela vem com mais 2. Não sei de onde tirou, entendeu? Mas estava pela casa, entendeu? E esse dia eu falei, eu vou lavar a louça, eu vou me colocar na brecha, eu vou lavar a louça. E eu lavei toda a louça da minha casa e fiquei parado olhando para a pia e falei, eu quero ver aparecer louça aqui. Não deu 3 minutos, a portaria tocou dizendo que eu tinha recebido alguma coisa. Enquanto eu atendia o telefone, quando eu voltei tinha 3 copos. É um manto. Isso aí é uma pergunta que eu vou fazer direto a Deus no céu. Senhor, por que louça? Ninguém gosta, mas são estas coisas que acabam tirando a paz. São simples e banais, mas acaba com o amor, com a paz, com a comunhão. Sabe aonde? Na família, no trabalho e principalmente na igreja. Mata. E você, irmãos, você vai se irar. Você vai ficar com raiva e isso não é pecado em si. Davi, ele tinha motivos, mas sua reação não foi correta. Olha o que Davi diz, olha o que Davi declara no versículo 22. Faça a Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi. Ele já está falando de inimigo. Se eu deixar ao amanhecer um só dentre os que são da casa de Nabal, do sexo masculino. Não era só Nabal. Davi iria manchar, iria matar todos os homens da casa de Nabal. Sangue inocente iria ser derramado. Sempre nós vemos em noticiários países que estão em guerra. E muitas vezes as vítimas que nós vemos não são soldados, não são combatentes, são justamente pessoas comuns. Infelizmente, meus amados irmãos, as vítimas destas guerras são justamente as pessoas que não estão na guerra. Machucamos, muitas vezes, quem não é o motivo nem o causador da nossa ira. Geralmente são essas pessoas as vítimas das nossas ações. Olha o que Davi diz no versículo 21, ele diz, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence, ele pagou o mal com o mal. Davi está se sentindo humilhado, injustiçado, irmão, e muitas vezes nós pensamos que cumprir o que é certo é importante, só se houver uma recompensa ou se houver um reconhecimento. Sabe, porque eu que fiz isso. Eu fiz tudo por você. Nós escutamos essas frases. Sou eu que me mato nessa casa. E o que eu ganho com isso? Fui eu que trabalhei tanto. Eu ralei demais. Amados, nós fazemos o correto porque Deus quer que nós façamos. Se houver uma recompensa, um reconhecimento sobre isso, bendito seja Deus. Mas se não houver, irmãos, nós continuamos fazendo aquilo que Deus tem para nós. E é interessante, meus amados, que agora o homem segundo o coração de Deus irá fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que Davi vai fazer, na verdade, não é justiça, é vingança. Nada isenta a culpa de Nabal, ele era um tolo, não honrava ninguém. Davi não deveria se importar com o que Nabal dizia, mas sim com o que Deus dizia a respeito deles. E novamente aqui, irmãos, nós temos uma lição impressionante, irmãos. Muitas vezes nós damos mais atenção ao que o inimigo diz para nós do que aquilo que Deus diz. Muitas vezes nós damos muito mais atenção naquilo que o inimigo diz sobre mim, sobre você,
do que nas promessas que Deus tem feito à sua vida. É interessante que Deus havia prometido o reino a Davi. E agora, a grande ironia é que Davi, ao responder às ações de um tolo, ele se assemelhava a Nabal, sendo tolo também, agindo sem pensar, indo totalmente contra a vontade de Deus. E é interessante, irmãos, que a ira descontrolada, ela retira a sensatez do homem. Se você pudesse se ver na hora da raiva, e muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não me reconheci, eu não sou essa pessoa, eu não me reconheço. Por fim, tudo está pronto, meus amados irmãos, para uma verdadeira guerra. Um tolo egoísta versus um tolo irado. Davi irá marcar e manchar a sua história com um conflito sangrento, com um massacre, uma resposta como um massacre da casa de Nabal. E é aqui que Deus intervém nessa grande tolice que está acontecendo. E surge então, por fim, o nosso terceiro personagem, que nós aprenderemos então com a sabedoria e a prudência de Abigail. 1 Samuel 25, 26 nos diz: agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de vingares com a tua própria mão. Claramente, Abigail era diferente do seu marido Nabal. O nome Abigail significa alegria de seu pai. Davi, ele nunca se encontrou pessoalmente com Nabal. Eles nunca tiveram um encontro. E ele foi contaminado pela tolice que Nabal tinha. Abigail viveu anos ao lado de Nabal. E ela não se contaminou com a tolice que Nabal acabava tendo. E é interessante nós notarmos e perguntarmos como uma mulher tão inteligente pode estar ao lado de um homem tão tolo. É que na época de Abigail, não muito diferente dos nossos dias, as pessoas, não era um casamento feito por juras de amor dos noivos, e sim por um arranjo entre famílias. Nabal era um homem rico, e isso pesou na decisão dos pais de Abigail de entregá-la a um homem tolo. Aí a explicação como uma mulher sábia vai parar justamente na mão de um homem tolo. É interessante porque Nabal era rico e mesmo assim não sabia valorizar a maior riqueza que estava do lado dele, que era Abigail. Enquanto Nabal era uma pessoa intransigente, não se dava para conversar com Nabal, Abigail era uma pessoa totalmente acessível. E é interessante que ela toma algumas atitudes para resolver o conflito. Entre elas, a primeira delas é que Abigail, ela vai até Davi, ela não fica esperando. Abigail, ela não fica parada falando: vamos ver o que isso aí vai dar? Vamos ver o que vai dar nisso aí, né? Não tem nada a ver com isso, ele vai matar só do sexo masculino, para que eu vou me intrometer? Isso é assunto deles. Não, de forma alguma. Abigail, ela se levanta, ela vai até Davi e encontra ele no caminho. E é interessante que a primeira atitude de Abigail é confessar a sua culpa e se incluir no problema. Abigail diz a Davi: olha, eu não vi os teus moços lá em casa. Se eu tivesse visto, isso não tinha acontecido. Abigail, ela se inclui no problema e ela faz parte da solução. Ela pede perdão e confessa a Davi o seu pecado. Juntamente com isso, ela oferece restituição e reparação pela ação feita por Nabal. Amados, não basta reconhecer o nosso erro, é preciso mudar, é preciso buscar ajuda. Muitas vezes, irmãos, nós nos solidificamos em nossas atitudes erradas. E isso vira uma marca de quem eu sou, de quem você é. As pessoas olham para você e já sabem: olha, lá vem chumbo grosso. Não tem paciência esse aí. Esse aí gosta de contar vantagem. Sabe, essas práticas, elas acabam solidificando a nossa personalidade. E é interessante notarmos que existe ajuda, irmãos. Eu louvo a Deus pelo avanço da medicina que nós temos hoje. Hoje nós temos uma psiquiatria muito bem desenvolvida. Hoje nós temos, inclusive, atendimento pastoral. Os irmãos, deixa eu me falar um pouco dos nossos pastores, são todos homens formados, homens que passaram por diversas situações,
que tem capacidade de dar um apoio, mas você precisa buscar, meu irmão. É interessante porque algumas pessoas dizem assim, olha, eu não levo desaforo para casa. Comigo não. Mas leva desemprego, leva sofrimento, leva tristeza, por um egoísmo tolo. Não é o que Abigail faz, ela não fica no egoísmo. Abigail, ela relembra quem Davi era. Veja você que lindo, no versículo 25, de 30 a 31. Abigail diz a Davi, quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder de Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor o tiver abençoado, lembra-te da tua serva. Abigail, ela diz a Davi, olha, você vai ser um grande rei. Olha o teu futuro. Você realmente vai jogar o teu futuro fora pelas provocações que o mundo te tem feito? Eu pergunto aos irmãos. O que o amado irmão tem feito com as provocações? Irmãos, no mundo tereis Nabais. Heresias 3, capítulo 5. Você vai enfrentar segunda-feira um Nabal. E muitas vezes esse Nabal é o seu chefe. É o seu filho. É o seu marido. É a sua esposa. Ele está te esperando lá fora. E muitas vezes nós jogamos fora tudo aquilo que o Espírito Santo fez na sua vida, por um momento de provocação que você não deveria escutar. Abigail relembra a Davi, fala, Davi, você é rei. Nabal é um tolo, esse homem não respeita ninguém. É sério, você está levando a sério 400 homens armados, quase na porta da casa da mulher. Amados, muitas vezes nós temos a oportunidade de apaziguar ou piorar a situação entre as pessoas. Ou somos agentes da paz ou armas de guerra, dependendo do que nós falamos. Mateus 5,9 nos afirma, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. O final de Nabal, irmãos, é a morte por sua tolice. Nabal, depois de 10 dias do ocorrido, ele literalmente morre, enquanto Abigail é recebida por esposa de Davi. Ela é reconhecida por sua grande sabedoria. Entretanto, irmãos, há um outro descendente de Davi que sofreu grande humilhação. Jesus, quando ele foi ser crucificado, toda a crucificação de Jesus é uma grande provocação. Os homens cuspiam na cara de Jesus. Outros zombavam e diziam para ele... Às vezes eu tento pensar... Tenta pensar comigo na cena. Jesus sofrendo, tendo todo o poder, sendo ele o Filho de Deus, e reles homens dizendo, você é mesmo filho de Deus? Você não é filho de Deus. Jesus crucificado, sentindo dor, e homens diziam, você não é o Filho de Deus? Desce daí. Desce. As pessoas dizem, você não é crente? Você não vai para a igreja todo domingo? As provocações. Cristo crucificado, sofrendo. Os homens cuspiram na cara dele, dizendo, desce, salva você mesmo. Você não tem poder? Em outras palavras, você não é o cara? Desce daí. E Jesus calado, porque ele olhou e falou, ainda preciso salvar o Silvano. A minha graça precisa alcançar a igreja Shalom. Eu tenho reunido um povo que é meu. Ele olhou você, ele olhou eu. E ele disse, que seja feita a vontade do Pai, não a minha. Irmãos, eu sei que passar por provocação não é uma coisa fácil. Principalmente quando essa provocação vem de pessoas que nós amamos. Entretanto, irmãos, assim como Abigail, ela assume a culpa por Nabal, Jesus, ele assumiu a sua culpa. Jesus passou pelas provocações.
e por fim ele venceu, para que você também pudesse vencer e não responder o tolo com ira, para que você também não seja um tolo. É só em Jesus que nós temos essa força, que somos fortes. É Cristo em nós que nos faz fortes para vencer estas provocações. Você, por você mesmo, jamais vai vencer. Somente em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo a você aqui para encerrar é que devemos buscar de Deus orientação para não sermos tolos e não responder com ira no momento errado. Porque é justamente nesse momento que dizemos coisas que não queríamos dizer. E para voltar atrás, só Deus na nossa vida. Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria que você pensasse nisso. Tenha cuidado com as suas emoções. Você representa o reino de Deus nessa terra. O inimigo da sua alma vai te provocar. E não é só a ira. Alegria descontrolada é ilusão. Tristeza descontrolada é depressão. Medo descontrolado é prisão. E raiva descontrolada é destruição. Que o Espírito Santo de Deus possa completar a sua vida. E que nessa noite o Senhor possa te dar autocontrole. Curve sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia. Quantas vezes, ó Pai, eu respondi tolamente no momento que eu deveria ter ficado calado. Quantas vezes paguei um preço muito mais alto do que eu deveria ter pago. Quantas vezes o meu nome foi associado ao nome de uma pessoa nervosa, uma pessoa irada, uma pessoa tola. Pai, eu preciso do Teu Espírito Santo para passar pelas provocações deste mundo. Eu preciso do Teu Espírito Santo, ó Pai, para responder, Pai, suavemente àquele que agride com palavras. Clamo a Ti, ó Pai, que minhas palavras não sejam armas, mas sejam, ó Pai, a Tua palavra. Peço a Ti, ó Pai, porque só em Ti, é só em Ti, Pai, que eu conseguirei, Pai, vencer os desafios que se apresentam nessa vida, Pai. Peço a Ti, ó Pai, que os meus irmãos também possam vencer nesta semana todo tipo de provocação que se abate. E que o Teu Espírito Santo, que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, seja o arco do meu pensar. Clamamos a Ti no nome santo e eterno do Teu Filho Jesus. Amém.